Queria convidá-lo a tomar a Bíblia e abri-la no livro de Esdras. Se o Senhor Deus permitir, hoje pela manhã e hoje à noite, estarei falando sobre avivamento. E primeiro eu gostaria de falar sobre essas marcas do avivamento. O que é o avivamento? O que nós podemos esperar em um avivamento? E hoje à noite, o tema será sobre os construtores do avivamento. Quem são as pessoas? Quem são? Quem são as pessoas que Deus usa para trazer o avivamento a uma terra? Mas, assim de pé, gostaria que acompanhassem a leitura de Esdras, capítulo 10, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Diga, ainda há esperança para o Brasil. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Pai, a Tua palavra está diante de nós. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e aplique a Tua palavra em nossos corações. Ela é poderosa, Deus, que como martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra venha sobre os nossos corações nessa manhã e nos quebrante, para que sejamos vasos quebrados, por onde escorrem os brilhos dos raios da glória do Senhor. Te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando Esdras orou essas palavras, a cidade de Jerusalém ainda estava muito destruída. Ainda que os judeus tivessem se esforçado nos últimos 20 anos para reconstruírem algumas casas e até mesmo para reconstruírem o templo, havia as marcas da destruição da guerra contra a Babilônia por todos os lados. Era impossível uma pessoa andar pelas ruas de Jerusalém e não ver as marcas da tristeza. Era impossível alguém andar pelas ruas de Jerusalém e não enxergar as pichações da guerra nas paredes. O sentimento das pessoas naquela terra era um sentimento misto. Por um lado, havia alegria no coração de muitos, porque finalmente eles haviam voltado para casa. Eles haviam voltado do cativeiro babilônico. E depois de anos e anos e anos, eles colocavam novamente os pés na terra que era deles. Mas havia tristeza também. Porque aquela Jerusalém que eles haviam conhecido lá atrás,
antes da guerra contra a Babilônia, aquela Jerusalém, aquelas casas, aquele templo, eles não estavam mais lá. Tudo estava mudado. Eram outras casas, era um outro templo. E não era tão glorioso quanto aquele templo lá de trás. E por isso havia tristeza no coração daquelas pessoas. Era um misto de sentimentos. Havia alegria por estarem de volta a Jerusalém. Mas havia tristeza, porque não era Jerusalém de antes. Então, logo Esdras chegou em Jerusalém, um grupo de líderes se aproximou dele. E antes que Esdras falasse qualquer coisa, antes que Esdras fizesse uma pregação, antes que Esdras orasse, antes que Esdras pegasse a palavra para ler, aqueles líderes foram logo abrindo o coração, e eles disseram para Esdras, o que está aqui nos versículos 1 e 2, do capítulo 9. Eles se voltaram para Esdras, e diz assim, Esdras 9, 1 e 2. Depois que foram feitas essas coisas, Esdras chegou em Jerusalém, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Esdras não havia pregado, Esdras não havia orado, Esdras não havia lido a Bíblia, mas aqueles líderes, espontaneamente, tão logo viram Esdras, foram logo abrindo o coração e compartilhando com Esdras um peso que estavam carregando há muito tempo. Havia anos, que eles viviam de maneira errada, anos que eles viviam em pecado, e eles tinham consciência disso, tanto tinham consciência, que antes que Esdras falasse qualquer palavra, Esdras não tinha pregado, esses homens foram atrás de Esdras para dizer, temos pecado. Eles não falaram da vida dos outros, eles falaram da própria vida, somos nós. Os líderes procuraram Esdras, que chegava na cidade, e eles disseram, nós, os líderes, os oficiais, os sacerdotes, os levitas, temos pecado. Durante anos, eles viveram debaixo desse peso do pecado. Mas porque ninguém antes havia falado nada com eles, porque ninguém antes os havia confrontado com essa prática, porque ninguém antes havia se posicionado diante deles para dizer está errado, mesmo sabendo que estavam errados, eles continuaram no erro e se acomodaram. Continuaram vivendo aquela vida de pecado, como se tudo estivesse muito bem, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas tão logo alguém chegou diante deles, um homem de Deus se aproximou deles, esses homens rasgaram o coração e tentaram compartilhar aquele peso. Mas por 20 anos, eles esconderam tudo isso. Por 20 anos, eles viveram acomodados. Você já conheceu alguma pessoa assim? Uma pessoa que vive o peso por viver uma vida dupla? Uma pessoa que vive um peso porque
Na frente de uns, ela fala uma coisa, na frente de outros, ela fala outra coisa, mas ela vive de uma maneira completamente diferente. E ela sabe que está errada. Na nossa frente ou na sua frente, ela finge que está tudo bem. Talvez seja até alguém que esteja sentado aqui nessa manhã, vive uma vida dupla, vive um caso de adultério, mas na frente de todo mundo finge que está tudo bem. Alguém que rouba, que mente, que finge ser o que não é, mas na frente das pessoas ela finge que está tudo bem. Ela se acomodou a essa situação, mas ela sabe que esse peso dessa vida dupla a esmaga dia após dia. Os filhos delas brincam com os nossos filhos, elas riem das mesmas piadas engraçadas, elas participam dos cultos como nós participamos, elas celebram como nós celebramos, mas por dentro existe um peso. Um peso porque sabem que vivem uma vida de mentira. Um peso porque sabem que não vivem como Deus lhes pediu para viver. Um peso. Um peso que escondem. Um peso que já se acostumaram a carregar. Esdras ouviu essas palavras desses homens. E a atitude de Esdras não foi bater nas costas deles e dizer, uau, que bênção. Não. No versículo 3 do capítulo 9, Esdras relata o que ele mesmo fez quando ele ouviu essa história. Quando ouvi isso, eu rasguei a minha túnica e o meu manto. Eu arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei estarrecido. E eu fiquei sentado ali, no final do versículo 4, estarrecido, até o sacrifício da tarde. E orou. E enquanto Esdras ora, e do versículo 6 até o versículo 15, nós temos a oração de Esdras. Enquanto Esdras estava orando, enquanto ele estava com o coração diante de Deus, uau! Veio o avivamento. De repente, uma multidão de pessoas vindas de todos os lados se juntou a Esdras naquele momento de oração. Diz o texto que lemos, Esdras 10:1, que enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta deles. O avivamento começou. O avivamento começou porque não houve uma convocação para a oração. Esdras não pegou o microfone e falou em alta voz para a população de Jerusalém: venham, precisamos orar agora em arrependimento. Esdras não entrou na sua página de Facebook para conclamar as pessoas para virem à igreja. Esdras não gravou um programa de televisão para dizer grande ajuntamento de oração. Não. Esdras simplesmente se ajoelhou, chorou e orou. E Deus fez. Essa multidão se reuniu ao redor de Esdras, sem que tivesse acontecido qualquer tipo de marketing para a oração. Isso é avivamento. Avivamento existe
quando o avivamento está acontecendo, as pessoas sentem desejo pela oração. Elas não precisam ser chamadas para orar, porque no coração delas existe sede e fome de Deus. Elas querem estar com Deus. Elas não precisam que alguém lhes passe uma mensagem dizendo vamos orar, porque antes dessa mensagem chegar, elas já estão de joelhos dizendo: Senhor, a minha vida e o meu povo. Não precisa haver convites para reunião de oração na igreja, porque o Espírito Santo move o coração das pessoas e as convence docemente e as atrai docemente para virem para a igreja. Elas querem Deus. No século XVIII, no avivamento que veio sobre a Inglaterra, no tempo de John Wesley, quando chegava o horário de almoço, as pessoas saíam do trabalho, iam para a igreja. Elas não conseguiam conceber, imaginar um só momento na vida sem oração. O momento de almoço é de almoço, mas eu tenho fome do pão do céu. Eu preciso estar com Deus. Quando terminava o trabalho, aquelas pessoas saíam das carvoarias onde trabalhavam, saíam dos escritórios, e antes de irem para casa, elas iam para a igreja. Havia filas e filas e filas de pessoas querendo entrar na igreja. Por quê? Porque havia um grande pregador? Não. Porque havia um tremendo grupo de louvor? Não. Porque elas tinham fome e sede. Não é do pregador, não é do grupo de louvor, é de Deus. Elas oravam e queriam Deus. Foi o que aconteceu aqui. Esdras estava orando. E uma multidão foi atraída por Deus àquele lugar de oração. Você sente essa sede e essa fome hoje? Se você não sente essa sede e essa fome, peça ao Senhor. Se Deus nos dá sabedoria liberalmente, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago. Deus dá toda sabedoria liberalmente. Quanto mais fome e sede pela presença dEle, Deus dá. Peça esse avivamento na sua própria vida, para que as pessoas à sua volta também sejam contagiadas por essa doce presença em você. Aquelas pessoas foram atraídas ao lugar de oração. E o mais impressionante que vemos aqui nesse texto é que não foram apenas os homens que foram alcançados por Deus naquele avivamento. Não. O texto nos mostra que uma multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças. Quando é uma obra nossa, talvez tenhamos mais habilidade para falar com adultos, outros têm mais habilidade para falar com mulheres, outros conseguem falar melhor para as crianças, outros têm uma linguagem mais legal para os jovens, e aí atraem esses grupos específicos de pessoas, compartimentos. Mas quando Deus fala, todas as pessoas são atingidas e são alcançadas. Homens, mulheres, crianças, velhos, idosos. Isso é avivamento. Quando Deus vem. Nesse ano, nesse último ano que passou, nós passamos o Natal lá na Finlândia. Eu, a Ana, o Isaac e o Benjamin.
na casa do Rodrigo e da Sara Campos, dos pais dela. Estavam lá também o Ademar de Campos, a família dele. Eu e a Ana havíamos sido convidados para pregar na passagem de ano, numa conferência na Finlândia. E fomos orar juntos no dia de Natal, lá na casa dos pais da Sara. Ele é um senhor, vovô, e o Ademar de Campos estava lá. Aí tivemos aquela comida típica finlandesa, caçarola, como é que é mesmo, Ana? Carne de rena, essas coisas todas, coisa tão gostosa. E aí cantamos alguns hinos, oramos e nos levantamos para ir embora. Aí de repente o Ademar começou a cantar um hino. Quando nós nos levantamos para despedirmos uns dos outros, o Ademar começou a cantar um hino. De repente a presença de Deus veio ali naquela sala. E todos começamos a cantar aquele hino. E de repente começou um mover de oração, uns orando pelos outros. Eu me levantei e vi o Isaac brincando com Benjamim, brincar e brigar, brincar, num cantinho da sala. Já era tarde, era quase 11 horas da noite, então eles brincavam um com o outro, brincavam com sono. E eu me levantei e fui até o Isaac e o Benjamim, e os apartei, e eu abracei o Isaac. Quando eu abracei o Isaac, ele me abraçou. Ele começou a chorar. Eu não havia falado nada com ele. Ele começou a chorar e a orar em línguas, abraçado comigo. E por 30 minutos ele ficou ali orando. Depois ele olhou para mim e disse: papai, me perdoa. E começou a orar: Deus, me perdoa. Perdoa os meus pecados, me perdoa porque eu provoquei o meu irmão. Me perdoa porque eu briguei com meu irmão, eu fiquei com raiva. Me perdoa, Jesus. Entra no meu coração. E por mais de 30 minutos, o Espírito Santo estava ali tocando o coração do Isaac. Da mesma maneira como ele tocava o coração dos idosos, dos adultos, dos homens, das mulheres. Não era uma palavra de um homem, uma canção que alguém cantava. Era Deus que estava ali no nosso meio, movendo no nosso meio, tocando a vida de cada um de uma maneira tão específica e particular. Isso é avivamento. Não existe um grupo que fica de fora. Quando nós falamos, talvez um grupo fique de fora, mas quando Deus fala, Deus traz todos para o mesmo lugar, que é aquele lugar da presença dEle, da adoração a Ele, em que o mais importante não é quem canta, quem prega, quem ora, quem faz, o mais importante é Jesus, é Ele. E sim, como vemos no texto, não existe avivamento sem confissão de pecados. É impossível, meus irmãos, é impossível uma pessoa se aproximar de Deus em oração, impossível ela permanecer do mesmo jeito, é impossível ela se levantar da mesma maneira. Quando a doçura e o brilho da glória de Deus brilham à nossa volta, nós imediatamente somos iluminados naqueles quartos mais escuros do nosso coração. As portas do nosso coração são escancaradas diante da luz de Deus. Não há como permanecermos os mesmos. É impossível. Quando Pedro teve um encontro com Jesus na pesca maravilhosa, houve um milagre tremendo. Centenas de peixes foram trazidos para o barco de Pedro. Ele percebeu, é um milagre, é um milagre. Mas a postura de Pedro não foi, é um milagre, é um milagre. A
a postura de Pedro diante de Jesus, ao reconhecer que Jesus é Deus, foi uma só. Foi cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou pecador. Aquele peso que carregamos por tantos anos e que por tantos anos escondemos dos outros, é colocado mais uma vez diante dos nossos olhos. Não é um momento tão fácil, porque nunca é fácil olharmos para dentro de nós mesmos. Nunca é fácil olharmos no espelho. Nunca é fácil nos depararmos com nós mesmos, nunca. Sobretudo diante da luz de Deus, nunca. Nós nos escondemos, nós evitamos essas conversas, nós corremos das pessoas, nós fingimos que está tudo bem, nós fingimos que não é conosco, nós tentamos preservar a nossa vida de todas as maneiras, fazendo malabarismos daqui, malabarismos dali, mas enquanto isso sabemos, um peso nos consome. O texto diz que aquelas pessoas choravam amargamente. Porque até então, por mais de 20 anos, elas achavam que não tinha problema nenhum, não tinha nada de errado em fazer o que as outras pessoas faziam. Por anos, aquelas pessoas achavam que não tinha nada de errado copiar o modo de vida dos egípcios, copiar as roupas das mulheres moabitas, copiar o estilo de vida dos amonitas, copiar o modo de falar dos amorreus, copiar o estilo dos hititas. Durante anos, aquelas pessoas haviam se misturado com os povos ao redor. Eles começaram a copiar as práticas das pessoas ao redor. Num primeiro momento, aquilo era agressivo. Não posso fazer isso. Não, o Senhor me mandou ficar longe disso. Mas com a convivência, eles foram abafando aquele grito do coração. Eles acomodaram aquele peso no espaço do coração e suprimiram aquele grito de Deus dentro da alma delas e viraram as costas para o espelho que é a palavra de Deus, para tentarem se sentir bem enquanto copiavam o modo de vida dos egípcios, para tentarem se sentir bem enquanto usavam as roupas das mulheres moabitas. Até que eles foram colocados face a face com a luz de Deus. Não é sem razão que eles caíram de joelhos, chorando amargamente, dizendo: o que fizemos? Como temos vivido? O problema deles eram os casamentos mistos. Num primeiro momento não tem nada a ver. Qual é o problema de casar com um cônjuge incrédulo? Qual é o problema de casar com uma mulher incrédula, uma mulher egípcia, ou moabita, ou amonita, ou hitita? Não tem problema nenhum. Mas de repente, quando a luz de Deus brilhou ao redor deles, eles perceberam que aquele casamento não tinha a ver apenas com o compartilhar a cama com a mulher, mas tinha a ver também, pouco a pouco, com o compartilhar da adoração aos deuses dela, aos costumes dela,
a comida dela, as oferendas que elas entregavam aos outros deuses, aos filhos que elas precisavam entregar à mulher, para que aquela mulher educasse os filhos na adoração aos outros deuses. Não era um compartilhar de cama, era uma aliança de vida, era uma aliança que afetava toda a família, e que colocava em risco não somente a história deles naquele momento, mas colocava em risco toda a história da nação de Israel novamente, porque Israel foi para o cativeiro por causa da idolatria. Começou com Salomão, casou com uma mulher aqui, casou com uma mulher ali, começou a construir altares para satisfazer aquelas mulheres, e pouco a pouco a idolatria se espalhou por Israel. Não era mais apenas um compartilhar de cama, sutilmente os costumes foram se misturando uns com os outros, sutilmente as práticas foram se misturando, sutilmente as roupas foram se tornando parecidas, sutilmente a maneira de falar foi se tornando a mesma. Sutilmente, quando se olhava para Israel, já não tinha mais nada de Israel, agora já era um povo misturado, um povo perdido, um povo que se parecia com os egípcios, os amorreus, os hititas, os ferezeus, e não tinha mais nada a ver com o povo de Deus. Por isso que veio a Babilônia, por isso que veio o cativeiro. Agora essas pessoas voltam do cativeiro, e a expectativa era que eles tivessem aprendido. Será que eles não aprenderam? Parece que não. Parece que nós somos tão cabeças duras, né? Lá estavam essas pessoas repetindo as mesmas práticas. Não tinha a ver só com eles, mas tinha a ver com a possibilidade de toda a nação se tornar idólatra novamente e ser levada para o cativeiro de novo. E durante anos eles viveram com esse pecado, achando que estava tudo bem. Mas agora, no avivamento, a luz de Deus invade os nossos corações, e os nossos corações são escancarados diante de Deus. Não é porque Deus não nos ama que Ele nos expõe, é porque Ele nos ama demais e nos mostra o precipício onde estamos prestes a cair se permanecermos com os olhos vendados. Ele nos ama demais e chama a nossa atenção para percebermos que, se continuarmos com aquela vida, o futuro certo para nós é morte, porque o salário do pecado não é outro senão morte. O pecado só tem um pagamento, só um pagamento que o pecado traz para o seu trabalho para ele, chama-se morte. Mas ele nos engana de todas as maneiras. Ele coloca uma nuvem de fumaça diante dos nossos olhos, para que não vejamos por onde andamos. E assim, porque estamos no meio dessa nuvem de fumaça escura, continuamos a dar passos, misturando a nossa vida com a vida daqueles que não têm nada a ver com Deus, misturando os nossos costumes com os costumes daqueles que não têm Deus, e pensamos, está tudo bem. É verdade, num primeiro momento, vem aquele peso no nosso coração, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Está errado. Mas à medida que a pessoa permanece no hábito de fazer o que é errado, a consciência dela vai se cauterizando, pouco a pouco. E essa fumaça não a permite ver para onde ela está andando. Mas Deus é tão amoroso, é tão amoroso, que Ele intervém. Ele sopra o vento dele, aquela fumaça Ele leva para longe, para que vejamos que, se dermos mais alguns passos, o que temos diante de nós é morte. Deus não nos expõe porque Ele não nos ama, Ele nos expõe porque Ele nos ama demais. Ele brilha a luz dele nos nossos corações porque Ele não nos quer perder. Ele não quer nos perder jamais.
Ele quer nos tirar desse lugar de engano, de mentira. Não tem nada a ver. Qual que é o problema? Meus irmãos, vejamos o Brasil. Porque nós chegamos onde chegamos. Existe um ditado que diz que nós merecemos o que nós toleramos. Você merece o que você tolera. E se nós temos tolerado a corrupção e o jeitinho brasileiro, nós temos merecido corrupção em todos os cargos da sociedade. O Brasil chegou aonde chegou, não por causa do que aconteceu ontem, por causa do que aconteceu semana passada, o mês passado, 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Chegou aonde chegou, porque a cultura brasileira, nós brasileiros começamos a nos misturar com práticas que não têm nada a ver com Deus. Quantos aqui já furaram fila alguma vez? Quantos aqui já pararam em fila dupla alguma vez? Tá certo furar fila? Sabe qual que é o outro nome de furar fila? Corrupção. Você pega alguma coisa que não é sua, em detrimento dos outros que chegaram antes de você e estavam lá na fila. Mas você conhece alguém que está na fila, não é? Seu companheiro, seu amigo, gente boa, não é? E aí, deixa eu entrar na sua frente. Eu te dou a fronteira, depois você me dá a traseira, não tem isso? Porque é meu amigo, cara. Gente boa. Estudamos juntos na escola. Comemos pizza ontem à noite, cara. Que bom que você chegou mais cedo, cara. Eu estou com tanta pressa. Você deixa eu entrar na sua frente? Sabe qual que é o nome disso? Corrupção. Ah, mas o cara roubou 1 bilhão, 10 bilhões. Você também roubou o tempo daquelas pessoas que chegaram antes de você e que estavam lá na fila antes de você. Tem o mesmo nome, corrupção. Quantos aqui baixam programas pirata no computador, música pirata no computador, na internet? Sabe qual que é o nome disso? Sabe como é que chama isso? Corrupção. Ah, mas é o meu amigo que comprou o CD, cara, eu estou sem grana agora e tal, você me dá uma força aí. Quer dizer, na verdade, isso também, além de ser corrupção, é crime. Isso é uma atitude criminosa. Parar em fila dupla para pegar o menino na escola. Pode parar na fila dupla? Não. Você já parou, né? Percebe que o problema do Brasil não aconteceu ontem? Mas nós brasileiros nos acostumamos tanto com esse estilo de vida que achamos que não tem nada a ver. Achamos que é normal. E o triste, meus irmãos, é que coisa ruim pega, não pega? Notícia ruim espalha rápido, não espalha? O pecado é uma desgraça, terrível. Os brasileiros agora têm ido em outros países para usar o jeitinho brasileiro. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você comprou uma camisa. Você vestiu a camisa. Você olhou no espelho e disse, não ficou boa.
não gostei, a cor não ficou bem em mim, eu experimentei lá, gostei, mas cheguei em casa e não gostei mais. Aí você vai na loja e diz assim, olha, estou devolvendo essa camisa. Ah, tudo bem, você quer o dinheiro, você quer no cartão de crédito, você quer trocar por alguma coisa? Não, eu quero o dinheiro de volta. Perfeitamente. Ele te dá o dinheiro de volta. Sabe o que alguns brasileiros têm feito? Eles vão na loja, compram uma camisa, saem, vão numa festa, vão no culto, vão na igreja, a camisa da hora. No dia seguinte, eles vão na loja e dizem assim, sabe de uma coisa? Não gostei. Dá o dinheiro de volta. Sabe o que isso se chama? Crime. Isso é corrupção. Nós merecemos o que nós toleramos. E se nós temos tolerado essa prática nas nossas vidas, nós merecemos o que está aí. Se queremos um Brasil diferente no futuro, nós precisamos fazer as escolhas certas hoje. A primeira coisa que precisamos fazer, meus irmãos, é reconhecer, meu Deus, eu me acostumei há tanto tempo com essas práticas, eu achei que estava tudo bem, mas agora eu percebo que não está. Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Agora, depois de tanto tempo, o Senhor soprou o vento, a fumaça foi embora, e eu percebo que eu estou a caminho da morte, porque eu tenho vivido uma vida de pecado. As coisas estão travadas na minha vida de todos os lados, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho satisfação, não tenho Deus. Agora eu percebo, eu estou prestes a cair no precipício. Deus, me perdoa. Quando existe avivamento, existe conserto no coração. Quando existe avivamento, a luz de Deus brilha e as pessoas reconhecem onde estão erradas. Elas não apenas tomam uma consciência na hora dizendo, eu errei. Não, elas tomam uma decisão radical de mudar de vida. Diz o texto que aquelas pessoas choraram amargamente. E então, versículo 2, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Quando Deus brilha a luz no nosso coração, não tem como permanecer do mesmo jeito. Ele nos revela quem nós somos. Nós podemos fazer duas coisas. Continua, num primeiro momento dizer, uau, doeu, cara. Aí vamos embora para casa e continuamos a viver da mesma maneira, indo para o mesmo buraco, trabalhando para o pecado, para recebermos o salário dele lá na frente, que é morte. Ou podemos tomar uma decisão radical de mudar de vida, custe o que custar. E foi o que esses homens fizeram debaixo dessa nuvem de avivamento. Secanias, filho de Jeiel, disse para Esdras, vamos mandar embora as mulheres e os filhos estrangeiros. Alguém pode pensar assim, mas é fácil, né, falar dos outros, né? Ele deve ter se levantado para dizer assim, o outro está errado. Isso mesmo, está em pecado, é ele. Mas não era o caso de Secanias, porque o pai dele havia se casado com uma mulher estrangeira. Capítulo 10, versículo 18 está assim, entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. E aí colocam aqui os descendentes dos sacerdotes. Versículo 25, e dentre os outros israelitas, versículo 26, dentre os descendentes de Elão, Matanias,
Zacarias e Jeiel. Voltemos no versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel. É uma decisão radical. Estamos errados. Vai doer. É difícil abrir mão. Mas se quisermos um futuro diferente, se quisermos deixar de caminhar para o precipício e dar a meia volta para aquilo que Deus tem para nós, hoje precisamos tomar decisões radicais. Por mais que doa, por mais que choremos, por mais que o nosso coração grite, nós precisamos escolher a vida e não a morte. Ainda que doa, ainda que seja radical, ainda que para que isso aconteça, eu preciso dizer: Pai, eu não posso ficar mais aqui. A mamãe é moabita. Eu amo o Senhor, eu amo o povo, mas eu aprendi a amar a Deus. Eu vou embora, porque eu quero ver a restauração do país, da nação. São decisões radicais, por causa do povo. Quando as pessoas têm os olhos abertos para Deus, elas tomam decisões radicais. No século XVIII, havia um grupo que ainda não estava sendo alcançado pelo Evangelho. Eles eram escravos. Ninguém podia pregar para os escravos, porque o escravo era propriedade de uma terceira pessoa. O escravo não tinha direito de ouvir quem ele quisesse. O escravo não tinha direito de falar o que quisesse. O escravo não tinha direito de ir para onde quisesse. Ele era escravo. Como pregar para esses escravos? Ah, mas eles não são gente, eles são uma coisa. Mas Deus os ama demais, nós precisamos alcançá-los. Mas não nos deixam pregar para eles. O que é que nós vamos fazer? Ah, nós temos que encontrar um jeito. E essas duas pessoas continuaram dialogando entre si. Nós temos que encontrar um jeito. Deus as ama demais, Deus os ama demais. Aí algum deles disse: já sei. Nós não podemos pregar para eles dessa maneira, mas se formos escravos e estivermos no meio deles, ninguém poderá nos impedir de falar com eles, porque estaremos no mesmo porão, estaremos no mesmo cárcere, e aí poderemos falar de Jesus. Então vamos fazer isso. E aqueles dois jovens concordaram. Naquele dia se venderam como escravos, porque eles amavam demais aqueles homens e mulheres que estavam escravizados, mas que eram amados por Jesus e poderiam ser libertos por causa do amor de Jesus. Foram dois morávios que fizeram isso. Amaram demais, porque viram a luz de Deus e perceberam: Deus ama esse povo. E tomaram essa decisão radical, como Martinho Lutero, há 500 anos atrás, tomou uma decisão radical. Não concordo com o que a Igreja Católica está fazendo ao vender indulgências. Está errado. Eles não podem vender a salvação. Eles não podem pegar o dinheiro das pessoas prometendo um tesouro nos céus. Eles estão manipulando as pessoas. Lutero, você pode morrer. Lutero, você pode morrer. Lutero, pensa bem, mataram John Huss, um companheiro, há alguns anos atrás. Ele pregava o que você pregava. Lutero, fica quietinho, não fala não, você vai morrer. Mas ele havia tido um encontro com o Senhor. O coração dele estava derretido diante de Deus. E a palavra de Lutero foi: está certo, ainda que eu morra, eles podem fazer o que for, mas eles jamais conseguirão prender a palavra de Deus, e por isso eu vou pregá-la. Eu não vou me calar. Por isso ele traduziu a Bíblia, por isso ele escreveu folhetos, por isso ele subiu no púlpito, mesmo correndo risco de vida.
mas ele teve um encontro com Jesus. E tomou uma decisão radical: eu não vou continuar me conformando, não vou continuar vivendo da mesma maneira, eu não vou continuar indo com a boiada, eu não vou continuar no meio dos costumes egípcios ou amorreus, eu não vou vestir essa roupa das mulheres moabitas, eu não vou continuar com jeitinho brasileiro, eu não vou continuar falando mentiras, eu não vou continuar com CDs piratas, eu não vou mais furar fila, eu não vou mais roubar o tempo no trabalho, eu não vou mais mentir para o meu patrão. Agora eu vou viver certo, ainda que os outros falem de mim, ainda que os outros me acusem, ainda que os outros me condenem, ainda que os outros virem as costas para mim, eu tomei uma decisão radical, eu escolho a vida. Isso é avivamento. No avivamento, um jovem chamado William Wilberforce era membro do parlamento inglês. E ali no parlamento havia muitos homens que ganhavam muito dinheiro com o comércio de escravos, muito dinheiro. E ele era jovem. Ele decidiu: entendeu, os escravos não podem continuar escravos, os homens nascem livres. Eles são feitos escravos, mas nascem livres. E ele lutou por toda a vida para conseguir promulgar uma lei na Inglaterra contra a escravidão, mesmo sabendo que com isso ele ia conseguir a inimizade de muita gente que tinha escravo. Decisão radical. Mas por que tomamos decisões radicais? Porque estamos com Deus. Como disse Secanias, há esperança para Israel. Há esperança para o Brasil. Depende de nós. O povo lá fora não tem como se arrepender, porque o povo ali fora não conhece a verdade, não conhece o Evangelho. Nós conhecemos. E nós conhecemos quem é a esperança da glória. Nós conhecemos aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Há esperança para o Brasil. O que acontece no avivamento não é pessoas que vivem debaixo daquele peso: eu pequei, eu pequei. Não, eu pequei, mas Jesus me salvou. E agora eu vivo para Ele, vivo por causa dEle. Eu vivo a esperança da glória. Vivo nessa terra, mas como cidadão dos céus, orando: venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Esses são os embaixadores de Deus, porque sabem que Cristo fala por intermédio deles. Esses são esses vasos que Deus usa, vasos de barro sim, mas que carregam a glória, a presença de Deus, o Espírito Santo. Por isso são cheios de esperança. São essas pessoas que olham para o Brasil, e ao invés de dizerem: não, Brasil não tem jeito, o Brasil acabou, o Brasil está afundando. Não, eles olham para o Brasil e dizem: o Brasil está afundando, está difícil, a situação está complicada, mas Jesus já venceu. Ele mudou a minha vida. Ele é poderoso para mudar o coração de cada brasileiro. E mudando o coração de cada brasileiro, Ele pode mudar o Brasil. Há esperança para o Brasil. Há esperança para o Brasil. E a esperança para o Brasil, meus irmãos, está em eu e você tomarmos as decisões corretas. Não é o outro que tem que tomar a decisão correta, não. Sou eu que primeiro preciso tomar a decisão correta. Os líderes de Israel não foram dizer eles. Não, eles disseram: fui eu, somos nós. Somente quando essa pessoa diz somos nós, somente essas que dizem somos nós, são as que também podem dizer há esperança. Não pode dizer há esperança se você não disse fui eu. Esse é o ano de 2016. E a história
da nossa nação pode ser mudada. E vai ser mudada. Porque há esperança para o Brasil. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu sei que pode ter muita coisa te distraindo nesse momento, nessa hora. Mas eu peço a você que nada absolutamente venha distrair você. Porque esse é o tempo que você tem para estar agora em silêncio diante de Deus. Se você se identificou como uma dessas pessoas que tem vivido uma vida errada, e você sabe que está errado, aparentemente, aos olhos de muitos, você finge que está tudo bem, mas você sabe que não está. Não está nada bem. Nada bem. A única maneira, a única chance que você tem de dizer há esperança é agora, se você disser: sou eu. Eu tenho vivido uma vida dupla, tenho vivido uma vida errada, eu não tenho agradado a Deus. É verdade, eu acabei adotando alguns costumes do mundo, comecei a vestir as roupas do mundo, comecei a falar como o mundo fala, comecei a fazer o que eles fazem, todo mundo faz, e eu comecei a fazer. Eu sabia que estava errado, mas eu não tive forças, aí eu comecei a fazer, e fui fazendo. Minha consciência foi ficando cauterizada. Mas agora parece que a luz brilhou diante dos meus olhos de novo e eu posso ver. Meu Deus, eu não quero cair no precipício. Eu não quero a morte, eu escolho a vida. Eu quero mudar. E você pode mudar, porque há esperança. Há esperança. Há esperança para você. Há esperança para você. Mas você precisa dar esse passo dizendo: sou eu. Sou eu. Se você deseja dar esse passo, quero fazer um convite a você. Nós vamos cantar uma música agora. Enquanto estivermos cantando essa música, você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui à frente e vai se colocar diante de Deus dizendo: Deus, sou eu preciso de esperança. Então, assim que a música começar a tocar, você, na segunda galeria, na primeira galeria, aqui na frente, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, vai se entregar ao Senhor, porque há esperança. Há esperança. Há esperança.